No final do vídeo passado, quando terminamos falando a respeito da possibilidade de que tudo o que podemos observar do espaço possa, na verdade, não passar de uma grande simulação, eu sei que muita gente deve ter achado essa afirmação, no mínimo, muito estranha. Mas acreditem ou não, a cada dia que passa é cada vez maior o número de evidências que só vem a comprovar que essa afirmação possa sim estar mais correta do que todos imaginam. E é sobre este assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. E o assunto do vídeo de hoje será a respeito da grande possibilidade de que o espaço possa não passar de uma grande simulação. Vocês já ouviram falar a respeito do projeto Blue Beam? Pois é, algumas teorias da conspiração falam a respeito de que uma certa seita secreta, da qual eu não posso falar o nome, ou o governo secreto, por assim dizer, estaria planejando lançar uma gigantesca quantidade de satélites com configurações específicas em órbita do nosso planeta, com o objetivo de que, trabalhando em conjunto, esses satélites seriam capazes de criar imagens simuladas nos céus do mundo todo, com o propósito de enganar toda a humanidade. Mas será que isso seria realmente possível? Bom, a verdade é que com a nossa atual tecnologia, isso realmente parece algo totalmente impossível. Mas quem nos garante que uma outra civilização com uma tecnologia infinitamente superior à nossa já não tenha criado algo muito semelhante? E que, na verdade, o que vemos quando observamos o espaço já não seja apenas uma grande e sofisticada simulação. Mas e se isso for realmente verdade? A que distância da Terra estaria sendo feita essa simulação? Ou seja, até onde teremos que subir em relação ao nível do mar para ultrapassar essa simulação e conseguirmos ver o que realmente existe lá fora? Bom, já que não somos nenhum bilionário americano como Elon Musk, teremos que usar outros recursos para obter essa resposta. E eu optaria por aquilo que poderia ser chamado como teoria do fator lógico. Ou seja, até que altitude as pessoas normalmente podem subir sem relatarem nenhuma alteração ao observarem os céus. Vamos começar com um voo comercial. E normalmente é usado um avião de grande porte para realizar esses tipos de voos, os quais normalmente voam a uma altura que é chamada de altitude de cruzeiro, e que fica a aproximadamente de 10 a 12 km de altitude, e a uma velocidade média que varia entre 500 a 600 km por hora. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam esse meio de transporte no mundo todo, sem relatar nenhum tipo de alteração naquilo que pôde ser observado nos céus, ou seja, do espaço. Então teremos que subir um pouco mais. Vamos imaginar, então, que estamos embarcando em um caça F-15. Essa aeronave pode chegar a 30 km de altitude e chega a atingir uma velocidade máxima de 2.500 km por hora. Muito embora sejam inúmeros os relatos de avistamentos de OVNIs que já foram feitos por pilotos desses tipos de aviões no mundo todo, não se tem notícia de nenhum relato de alteração que pudesse ser considerada anormal no espaço observado. Então, seremos obrigados a subir mais um pouco. E dessa vez, teremos que ir até a Estação Espacial Internacional, a ISS, e que fica a uma altura que pode variar entre 430 a 500 km de altitude. E nesse caso, como vocês podem ver, já podem ser observadas muitas alterações nas imagens do espaço que normalmente podem ser vistas aqui da Terra, ou seja, uma total ausência das estrelas. E para quem se lembra, essa foi uma questão que eu deixei em aberto em um vídeo passado. Por que nunca vemos as estrelas nas imagens que são feitas pela Estação Espacial Internacional?
A desculpa da NASA é que isso aconteceria em decorrência de um problema focal da câmera, assim como foram nas imagens feitas na suposta ida do homem à Lua. Mas será mesmo que seja realmente apenas isso? No vídeo em que eu fiz este questionamento, as pessoas relataram nos comentários sobre a possibilidade de que aquelas imagens não fossem feitas no espaço, e sim dentro de algum estúdio cinematográfico aqui na Terra. O que explicaria pelo menos 2 fatores que realmente são muito estranhos ao se observar essas imagens. E simplesmente porque, além dessa total ausência de estrelas, também pode ser claramente notada nessas imagens um total descaso com os perigos do espaço, pois os astronautas ficam quase que o tempo todo fora da estação espacial e agem tão tranquilamente que mais se parecem como crianças brincando de carrinho em uma sala de estar. Isso pois, pelo que é divulgado, em órbita da Terra, além de uma enorme quantidade de satélites, também existe uma gigantesca quantidade de lixo espacial. Estima-se que hoje já possam existir mais de 170 milhões de fragmentos em órbita da Terra, que variam de pequenos pedacinhos de tinta a satélites inoperantes e estágios de foguetes que podem chegar ao tamanho de um ônibus. E lembrando que no espaço, mesmo as partículas milimétricas, que são impossíveis de serem rastreadas, são muito perigosas, pois cacos de vidro, pedacinhos de tinta e parafusos se movendo em todas as direções e a uma velocidade que pode chegar a mais de 27.000 km por hora, tem o potencial de causar realmente grandes estragos. Segundo o que é divulgado, a Estação Espacial Internacional está equipada com uma estrutura reforçada para se proteger de colisões com pequenos detritos dessa natureza, e é forçada a alterar constantemente a sua trajetória para se desviar de fragmentos maiores desse lixo espacial. Essa é uma foto tirada de uma das janelas da estação, que foi atingida por um pequeno fragmento de vidro, o qual penetrou a janela por vários centímetros. Agora imagine você o estrago que isso seria capaz de fazer se tivesse atingido um astronauta. A realidade é que os astronautas só deveriam sair da estação em último caso, pois deveriam levar em consideração a questão de que, na verdade, eles estão envolvidos em uma nuvem de perigo toda vez que têm que sair para fora. Realmente o fato quanto à ausência de estrelas e o total descaso com os perigos do espaço são realmente coisas que não fazem o menor sentido. Mas como saber se essas imagens são mesmo reais ou se são apenas feitas em algum estúdio aqui na Terra? Bom, meus amigos, acredito que para que possamos realmente obter uma resposta verdadeira para essa questão, vou ter que convidá-los a entrar em uma máquina do tempo, para que possamos assim voltar um pouco no passado, mais precisamente ao dia 20 de fevereiro de 1962, na estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, onde aconteceu o lançamento do foguete que foi o responsável por colocar o primeiro norte-americano em órbita ao redor da Terra. E quando, na minha opinião, as missões ao espaço estavam apenas começando e ainda não tinham nenhum tipo de manipulação. Naquele tempo, parece que um tal governo secreto, por assim dizer, ainda não tinha dominado totalmente o controle daquela situação. Este lançamento foi transmitido ao vivo em rede nacional durante o mandato do então presidente John Kennedy. E vejam como o presidente acompanhou aquele lançamento. Reparem como ele se mostrava totalmente tenso. E isso porque ele sabia que sua reputação com o povo americano dependia e muito que tudo acontecesse conforme o planejado. E realmente, a missão foi um verdadeiro sucesso. E todo esse nervosismo que eles demonstravam não seria para menos, pois já haviam acontecido inúmeros acidentes durante os testes com aqueles tipos de foguetes. Ou seja, ele realmente poderia explodir a qualquer instante. Mas logo que o foguete chegou a alcançar a órbita da Terra, começaram a acontecer algumas coisas muito estranhas, como essas pequenas formas brilhantes que aparecem na frente da cápsula, não se sabe de onde. Eu até pensei que pudesse ser algo relacionado com o último estágio do foguete, quando se desprendeu da cápsula do piloto. Mas não, pois 88 minutos depois, após ter realizado 3 órbitas em torno da Terra,
pouco antes de acontecer a reentrada na nossa atmosfera, essas coisas voltam a aparecer. Vejam só. Mas o mais impressionante dessa missão eu deixei para o final. Vejam só o que este homem falou quando olhou para o espaço. Vocês não acham realmente muito estranho? Pois ele afirmou com todas as letras: o céu acima dele era completamente preto. Mas como assim completamente preto? Aonde estavam as estrelas e os astros que normalmente podemos ver aqui da Terra? Vejam bem, se ele olhasse o céu e se admirasse de como era maravilhoso uma visão do universo quando visto lá de cima, com certeza ele iria fazer um comentário repleto de admiração sem pensar duas vezes. Mas tenho certeza de que quando ele olhou para o céu, para o espaço, e não viu absolutamente nada, ele deve ter pensado pelo menos umas 20 vezes antes de fazer aquele comentário. E isso simplesmente porque aquilo não fazia sentido algum. E tanto é que não fez sentido, que para o público em geral, naquele momento, foi como se ele não tivesse dito absolutamente nada. Bom, meus amigos, o que eu posso dizer a vocês é que eu acredito que aquele voo, aquele lançamento daquele astronauta, foi algo realmente verídico do início ao fim. Ou seja, aquilo não foi uma coisa forjada como normalmente é. E um detalhe, foi a partir daquele momento que o presidente John Kennedy resolveu investir em alguns projetos secretos de natureza aeroespacial, entre eles o polêmico projeto A-119. Mas se vocês gostaram do assunto e gostariam de saber um pouco mais a respeito dele, deixe aí nos comentários que semana que vem eu faço a parte 2 desse vídeo. E espero realmente que tenham gostado do vídeo. E no mais, fiquem todos com Deus, um forte abraço, muita paz e até a próxima.